Olá! Oi, Gê, tudo bem? Oi, Mila! Te mandar aqui o convite. Vê se você recebeu. Te mandei. Oi! Oiê, tudo bem? E aí, querida, tudo bem? Tudo jóia. Opa, que Como coisa foi o boa. dia? Um dia animado de Foi, muito calor? foi um calorão, mas fiquei trabalhando no ar-condicionado, isolada do calorão. Só descobri o calorão que tava quando eu desci para almoçar, para lanchar. E aí eu olhei aquele sol, fiquei pensando, putz, praia deve estar boa, né? Menina, e Hoje o eu meu tava filho falando, carioca ele foi despertado. Fiquei com uma vontade de dar um mergulho, hoje não deu. Mas fim de semana tá aí. Espero que esse clima bom se mantenha até o fim de semana. Porque, assim, ruim será se o Rio de Janeiro resolver voltar para aquele frio desgraçado no fim de semana. Aí é dose, né? Mas é bem provável, do jeito que, né, a lei de olha, Murphy funciona. hoje fez sol de praia, realmente. Eu desci e aí eu tava conversando com uma amiga no trabalho, eu até falei, engraçado, que nessa pandemia a gente ficou tão trancado em casa que eu perdi o hábito de usar o óculos de sol. Então eu não levei, aí ficou aquele sol na minha cara enquanto eu tava esperando o táxi com ela pra gente ir almoçar. Eu falei, gente, mas que loucura! Tipo, a gente perde realmente o hábito, né? A gente perdeu meio que o hábito de andar na rua. Eu, cadê meu Total. óculos? Ai, Mal não, eu não calor consigo danado. sair sem óculos. Senão eu fico Ai, assim, gente, é parece que eu não. horrível. Eu fico com fotofobia, né? É muito ruim. E olha que eu tenho o olho escuro. Normalmente, quem tem fotofobia tem os olhos claros. Não consigo. Fico muito incomodada. Bom, gente, estou Pois vendo é. aqui que uma galera já está entrando. Bom, Mila, você acha que a gente já começa? Vamos já inserir aqui o nosso assunto do dia? Ah, já Vamos? temos aí muito assunto. Vamos começar, que a galera vai chegando e vai se juntando à discussão. Bom, legalidade estrita, legalidade tributária é um assunto central, né, do direito tributário e É. é um dos princípios aos quais ao qual o tributarista ele meio que se apega de um jeito assim, abraça forte, não quer largar. Eu acho que o nosso papo de hoje vai ser interessante para a gente ver que a gente não pode, de fato, abandonar a legalidade. A legalidade ela é central para o Estado de Direito. Sem legalidade não existe Estado de Direito. Mas a legalidade ela vai passando por releituras. Ela vai se readaptando a novas circunstâncias. Lembrando que o nosso sistema e vou tentar aqui fazer uma afirmação meio ousada. Se você discordar, você complementa aí, tá? É, Combinado. a gente passou por um período de sofisticação da nossa doutrina tributária que coincidiu com um período que a gente estava sob ditadura militar. Então, a gente desenvolveu de uma maneira mais rica o direito tributário, a doutrina do direito tributário, a teoria do direito tributário, quando segurança era um princípio que tinha que ser prestigiado, em detrimento de outros. E a legalidade com um papel central nisso. Então, o desenvolvimento da ideia de legalidade estrita, fechada daquele jeito, tinha uma razão de ser à época em que ela foi consolidada. Mas aos poucos a gente foi mudando de circunstâncias, né? Primeiro, porque nós migramos de um sistema não democrático para um sistema democrático. Segundo, porque a Constituição mudou. Terceiro, porque a economia mudou, a sociedade se tornou mais plural. E aí, regular uma sociedade como essa e uma economia como essa é uma empreitada bem mais complicada, né, do que regular uma sociedade mais simples, menos plural e com uma economia mais evidente, né, de fatos econômicos conhecidos e padrãozinhos. E aí, Mila, acho que antes de te passar a palavra, lembrando, gente, que a legalidade estrita
ela é um tipo de legalidade, é uma variante do princípio da legalidade que exige, que tem uma particularidade muito significativa no sentido de que a lei formal deve prever todos os aspectos definitórios do antecedente da norma jurídica tributária e do consequente da norma jurídica tributária. Ou seja, tudo que vai definir o que é hipótese de incidência e qual é a consequência da verificação da hipótese de incidência tem que estar previsto na lei formal. Essa é a particularidade da legalidade estrita que faz dela um treco diferente da legalidade administrativa e da legalidade, e principalmente da legalidade do direito civil. Mila, aí eu te passo a pergunta. Você acha que a legalidade estrita é compatível com os dias de hoje, com a nossa sociedade, com a nossa economia? Minha amiga querida, veja, eu acho que ela está completamente aquilo. Sem querer de modo algum criticar os autores que muito falaram sobre isso, a gente tem uma escola no Brasil ainda bastante aguerrida a essa linha filosófica. Verdade. Veja, o que eu acho que é importante a gente pensar, né? O mundo, ele muda, e ele tem mudado muito. Eu estou lendo um livro muito interessante do Robert Scaff sobre a quarta revolução industrial. Ele está justamente falando, né, desse pulo que a gente está dando em termos de mudança tecnológica, mas a mudança tecnológica está impactando as nossas vidas, naturalmente. Não é só a discussão da tributação da nuvem, da tributação de plataformas ou na tributação de programas que a gente eventualmente usa, mas não tem o direito a eles diretamente, fazendo download, você não compra mais em loja. Não é só essa a discussão da tributação de impressora 3D, por exemplo, que é outra confusão miserável, mas assim, ela envolve a nossa vida. Nós nos relacionamos, a gente está fazendo palestra aqui graças à tecnologia, o Instagram, uma rede social. Quem é que ia pensar fazer palestra aqui ou bate-papo há 10 anos atrás? Ninguém. Antigamente era uma coisa ao vivo. Então, veja, as coisas mudam e hoje em dia as coisas estão mudando. Eu acho que essa pandemia ela conseguiu mostrar para a gente como as coisas mudam e mudam muito rápido, né? Não é à toa que falam que uma das características do profissional no mundo de hoje é a resiliência e a adaptabilidade. Justamente pelo fato de você estar com o mundo que está mudando rápido demais, a sua cabeça tem que estar mudando também para acompanhar essa situação toda e você tem que estar aberto para tentar equacionar tudo isso. Então, veja, se o mundo está assim, se nossas vidas estão assim, tem gente que namora pela internet, minha filha. Você imagina um lance desse há 10 anos atrás. E eu dizer que isso é uma loucura. Então, veja, já que estamos com toda essa mudança na nossa vida, também os princípios mudam, né? Então, eu acho engraçado quando eu ouço essa questão de legalidade estrita, porque, por exemplo, todo mundo compara muito direito tributário com direito penal, justamente levando em conta a questão da legalidade mais estrita, porque mexe com valores importantes, né? O direito penal é a liberdade, o direito tributário é o bolso. Há quem diga que o bolso é mais relevante até do que a liberdade, de todo modo. A galera vai numa interpretação mais restritiva. Se no direito penal eu consigo ter norma penal em branco, porque eu reconheço, né, aquela constante flexibilização da sociedade. Veja, isso já é uma discussão antiga, imagina hoje, né? Ou seja, isso potencializa-se violentamente. Eu já entendia que não tinha como a lei de drogas prever todas as drogas, porque se ela fizesse isso, ia ter um monte de droga que eu não ia conseguir prender ninguém por tráfico por causa disso, porque o legislador demora 1000 anos para mudar. Imagina hoje, né? Então, assim, eu acho que a questão da legalidade ela tem que ser revista sob uma ótica de uma sociedade de risco, de alterações que estão ocorrendo constantemente e da necessidade desses conhecimentos técnicos estarem na mão de instrumentos que têm uma celeridade maior para incorporação dentro do texto legal. Então, não é você abrir porteira, sair alegremente dizendo que o executivo vai legislar, não é isso. Mas eu acho que realmente a gente tem que entender que aquela legalidade estrita ela não é compatível com a realidade que nós vivemos hoje. Simplesmente isso. Qual é a tua visão sobre essa questão? O que você acha? Não, estou plenamente de acordo com todos os seus apontamentos. E eu faço apenas assim a ressalva para quem tá assistindo que quando a gente fala nesse sentido, a gente não está rechaçando a legalidade. A gente só está reconhecendo uma limitação que ela tem, que o legislador tem,
E a gente está tentando incorporar essa limitação até mesmo para lidar com ela, lidar de maneira mais interessante com ela, né? De uma maneira mais protetiva, para poder proteger e garantir segurança de maneiras mais factíveis e compatíveis com a atualidade. Então, isso não é rechaçar a legalidade, é apenas reformulá-la, reencaixá-la, vê-la sob a luz que ela efetivamente hoje recebe. Eu até coloquei isso nos meus stories acho que 2 dias atrás, quando a gente começou a divulgar a live, que tem uma expressão que eu adoro do sociólogo Ulrich Beck, o alemão, que fala muito da sociedade moderna, da segunda modernidade, das características da sociedade de riscos. Salvo engano, posso estar equivocada, mas ele que cunhou a expressão sociedade de riscos para caracterizar a segunda modernidade, essa expressão foi trabalhada pelo Bauman. Então, é um cara assim, muito bem consolidado nessa empreitada de estudar a realidade que a gente vive hoje. E ele fala que hoje, como a gente está passando por um momento de mudanças de paradigmas, todo período de transição é complicado, né? Todo período de transição, as pessoas normalmente não querem transicionar, elas não têm uma naturalidade de transição. Então, uma coisa muito normal durante esses períodos de transição são as pessoas, né, os sujeitos, buscarem preservar institutos do passado. Até por uma questão de prudência, de conservadorismo. Isso é uma característica humana, praticamente. Só que ele diz o seguinte, essas categorias não funcionam mais. Essa ânsia de preservação apenas faz com que essas categorias que antes eram úteis se transformem em categorias zumbis. Elas estão lá, você cisma em tentar botar um negócio para andar, ela até anda. Ela tá lá andando, só que ela não é Walking Dead, né? É o Walking Dead. A legalidade estrita, pelo menos naquela formulação clássica, é meio Walking Dead. É uma categoria zumbi ou uma categoria morta-viva, de acordo com essa terminologia do Ulrich Beck, que eu acho fantástica. Acho, assim, bem eloquente para aquilo que ela pretende explicar. E aí, nisso, também tem uma outra coisa em relação a essa pretensão de botar tudo para a lei. Primeiro, é uma pretensão utópica. Total. Primeiro, por conta dos limites da linguagem. Porque o legislador ele vai tentar passar uma mensagem para o regulado, para o ente regulado, para o sujeito regulado, que tem que ser passada através de um veículo. Porque o legislador não vai estar lá conversando. Então, ele vai transformar a ideia dele em palavras, vai codificar isso num texto, e aí ele vai torcer para que você, lendo esse texto, chegue à mensagem que ele queria passar. É isso. Por isso existe uma ideia de responsabilidade do legislador quando ele formula os seus textos e tal. Mas, de toda maneira, ele tem ali uma dificuldade. Existe um obstáculo para você chegar na mensagem, que é o texto. E o texto, ele é veiculado via linguagem. A linguagem é limitada por sua própria natureza, porque a linguagem é consenso. Você não consegue ter um consenso perfeito sobre tudo. Então, você vai ter discussões sobre conceitos jurídicos indeterminados. E aí a gente chega também naquela discussão de conceitos e tipos, que nem vale a pena a gente esmiuçar aqui, porque o negócio é uma discussão sem fim. Mas o que é interessante? O que é importante? É a gente meio que reconhecer que a linguagem, mesmo naquilo que é mais determinado possível, ela nunca é absolutamente determinada. É claro, para a gente, que somos do direito, se a gente falar assim, e o número? O número parece ser uma categoria linguística determinada. Mas se eu perguntar isso pro meu tio, por exemplo, eu tenho um tio que é matemático. Ele vai rir da minha cara se eu falar para ele que eu acho que o número é algo determinado. Mesmo dentre os números, existe um grau de consenso que ultrapassa indeterminação. Então, primeiro ponto, indeterminação da linguagem. Segundo ponto, o que é que a gente vê? As normas estão todas consignadas na lei? Não estão. Tem um monte de... A legislação como um todo, ela é formada pela Constituição,
pelas leis, né, pelas diversas leis ordinárias e complementares que compõem o nosso sistema, e um monte, vários atos infralegais, para não violar aqui a ética da linguagem moralmente ok. E aqui cometer um ilícito comunicativo. Porém, Não, não isso há fora os a atos tecnia, né? violentos. Isso fora a tecnia do próprio legislador, porque a gente aqui, quem faz a lei? É uma criatura do povo que não entende nada de tributação. O projeto de lei chega lá louco, né? Então, e aí vem aquelas emendas. Então, além da indefinição da linguagem, da questão interpretativa, você ainda tem o problema da própria redação, que nem sempre é boa e nem sempre o legislador usa o termo técnico. Então, você, como intérprete profissional do direito, vai catar a leitura daquilo, vai tentar buscar o termo técnico, né, Tati? Que nem sempre é responsabilidade nossa, né? Enquanto intérpretes de um texto legal, ler esse texto conforme a Constituição. E, às vezes, o legislador escolheu uma palavra tenebrosa. Redução de texto. Ou seja, a gente vai ignorar alguma coisa. E eu acho que travou. Mas voltou, né? Deu uma travada quando você estava falando tenebroso. E aí, outra coisa que eu queria falar. Não, ele usa uma palavra tenebrosa, mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma leitura conforme a Constituição, inclusive com redução de texto. É responsabilidade nossa retirar texto. Se aquilo for imposição de uma leitura conforme a Constituição. É claro que a prioridade é por uma interpretação conforme a Constituição que não reduza texto. Mas, se não tiver alternativa, você vai poder reduzir texto. Isso é uma técnica razoável e factível. O Supremo faz isso. Mas, na ausência de um pronunciamento da Corte Constitucional, todos nós somos intérpretes do texto legal e devemos o fazer conforme a Constituição. E aí, a outra coisa que eu queria também falar é que a legislação, né, ela está lá. Ela é formada pela lei, em sentido formal, e um monte de resolução, de regulamento, de portaria, de decreto, e etc. Estão lá as normas infralegais para fazer com que as normas legais sejam aplicáveis, né? Existe aqui um intuito de aplicabilidade, viabilizar a aplicação. E eu li um artigo há um tempo atrás, Mila, eu procurei, falei para você que eu ia procurar esse artigo, ainda não achei ele, não sei em que confins do meu computador ele tá. Mas eram de dois pesquisadores, se eu não me engano, de Brasília, da Universidade de Brasília, que posso estar equivocada em relação a isso, mas eu tenho quase certeza que é de Brasília. Mas eles desenvolveram ali um modelo teórico, defenderam um modelo teórico da legislação tributária, defendendo que o que fica na lei e o que sai da lei e vai para o ato infralegal diz respeito, tem que ver com uma questão de custo econômico e político. Partindo de uma premissa de que a própria política é mercado. A política Sim. É um mercado. Então, toda decisão que é muito técnica é melhor deixar para a margem do aplicador. Tudo que não é muito técnico e que vai ter disputa é melhor deixar com o legislador, porque o Congresso porque o legislador, né, o ambiente do poder legislativo é o locus adequado para essas disputas políticas, né? É o locus da democracia, das ideias serem debatidas e deliberadas. Então, quanto mais técnico, fora, porque o custo é menor, inclusive. E eu achei isso muito interessante e é o que a gente vê, na verdade. Quanto mais técnico, mais pertinente a saída da lei ou a delegação. É mais ou menos isso o que me vem à mente quando esse debate da deslegalização é posto em pauta. Mas aí, já colocando aqui a palavra em evidência, acho que é importante a gente falar sobre o que é deslegalização. Mila, como é que você define deslegalização?
Para mim, a deslegalização, ela trabalha muito em consonância com a lógica da norma em branco, né? Uhum. Ela, na verdade, é você tirar um núcleo de algo que tende a ser, a ter uma mudança que seja rápida ou contínua e que impacte, obviamente, naquele conteúdo normativo, e esse contexto ele vai ser trazido por um ato que tem uma maior volatilidade. A lei ela tem que trazer sobre o prisma tributário, da mesma forma sobre o prisma penal, os elementos que são considerados essenciais para a gente dizer que houve a representação popular naquela votação. Por isso que eu acho que, inclusive, e aí é um ponto que eu queria depois ver com você, o próprio Supremo ele já vai um pouco nessa linha, né? Ou seja, quando a gente pensa em fato gerador, eu não posso pensar que fato gerador vai surgir por decreto, ele tem que estar na norma. Né? Da mesma forma que eu não posso pensar que uma alíquota ela vai ser criada por decreto. Tem que ter nem que seja um parâmetro de margem de manobra por parte do executivo para que haja uma autorização legislativa nesse sentido. Da mesma forma, base de cálculo. Então, assim, os elementos naturais, ou no caso da conduta penal, qual é a ação, né, que gera aquele determinado tipo penal que a gente vai punir em razão de um valor qualquer. Então, eu acho que o mais importante na lei é que haja a estrutura essencial daquele elemento, né? Agora, elementos que vão compor aquela estrutura essencial e que tem uma volatilidade, eu entendo que eles estariam justamente nessas normas que acrescentariam, que trariam, como você já falou, esse conteúdo técnico, esse conteúdo, de certa forma, político em algumas circunstâncias, né? E econômico. E qual seria a tua visão sobre deslegalização? O que você pensa disso? Então, antes disso, só para fazer aqui referência a um comentário do Daniel, ele falou que a lei tem que ser ambígua, senão o processo não anda. Tem que agradar a todas as bancadas, é algo proposital. E realmente, isso aí é uma dose de pragmatismo na nossa compreensão do que acontece, né? Do ITER até o produto final, que é o texto legal que a gente tenta interpretar. E realmente, isso aí é uma verdade que insta, né, o processo legislativo que trabalha com ônus e bônus político. E, Absurdo. Só fazendo uma colocação. Daniel, foi claro, pontual, né? Foi pontual essa sua colocação. Porque a quebra de braço ali é ridícula. Chega a ser com relação a vírgulas, que eles fazem com cogitações. Então, quem participa do processo legislativo, eu já tive a oportunidade de participar dessa discussão no Congresso Nacional, e chega a ser ridículo, tá? O nível da discussão. Mas você colocou muito bem, perfeito, é isso. Porque um briga aqui, não, se não botar venda, botar aí vai ter problema com o meu eleitorado. Então, bota a venda. Aí o outro, não, mas já está compreendida. A aquisição pode ser por qualquer meio. Não, tem que ter venda. Aí a pessoa já vai lá e põe, entendeu? Então é assim, realmente, infelizmente, faz parte do jogo democrático. Estamos aí nessa. Pois é. E aí, sobre o conceito de deslegalização, algo que eu acho interessante sobre o conceito é que se a gente for muito ousado no conceito, tudo vai ser deslegalizado. Todas as normas tributárias são deslegalizadas, porque toda terminologia vai ser interpretada por alguém, inclusive pelo aplicador. Então, se tudo que é complementado, digamos assim, pelo aplicador, significar um grau de deslegalização, então tudo é deslegalizado. Aí eu não acho que seria preciso utilizar essa terminologia. Deslegalização para, por exemplo, se referir a uma situação na qual o texto legal usa um termo jurídico indeterminado e aí a administração vai lá e produz uma resolução que discrimina aquilo, minudencia aquilo. Eu acho que isso não seria uma hipótese de deslegalização per se. Talvez a gente pudesse chamar de deslegalização atípica ou algo assim, nesse sentido. Deslegalização... Que tal interpretação autêntica? Porque, na verdade, você vai ter uma interpretação da administração sobre aquele conceito indeterminado. Exatamente. E eu acho que nesses casos que a lei ela não prevê algo específico, ela não joga algo específico para o regulamento, para o decreto, enfim, para o aplicador realizar, normatizar, acredito que deslegalização não seja o nome adequado.
Acho eu que o nome adequado é quando efetivamente a deslegalização é um nome adequado quando a lei efetivamente ela joga para um ente da administração uma responsabilidade de complementar aquela norma jurídica tributária. Vamos trabalhar com a norma jurídica tributária. Eu até tenho uma dúvida, uma situação que me gera dúvida. Eu não sei se eu considero como deslegalização ou não, que é quando há indexação na legislação tributária. Então, digamos assim, digamos que digamos a tabela progressiva do IRPF antiga, no imposto de renda da pessoa física antigamente, em vez das faixas de incidência serem discriminadas por real, ela era discriminada por UFIR, uma unidade fiscal de referência que era correlada, ela era conectada com o IPCA, se eu não me engano, era o IPCA, né? E o IPCA, ele é apurado, ele é um índice apurado, que apura o processo inflacionário de acordo com os critérios fixados pelo IBGE. Perfeito. Então, o IBGE ele tem tomada de decisão também na formulação dessa norma jurídica tributária. Um órgão da administração. E não é uma coisa estritamente técnica. Existe margem decisória. Porque ele vai escolher o que ele vai pesquisar. Quais são os critérios que ele vai pesquisar. E nunca o índice inflacionário é um índice perfeito, porque, na verdade, o processo inflacionário ele é super individual. O que você consumiu? O que eu consumi? Qual foi o processo de modificação de preços em relação a esses bens? Que pode ter mudanças bruscas, né? Dependendo do indivíduo, dependendo da família. Então, o índice ele é um treco meio abstrato. Ele não é preciso. Então, existe margem de decisão nesses critérios eleitos pelo órgão da administração, pelo IBGE, no caso. Aí a minha pergunta... então, eu acho, às vezes eu vou... Não, eu acho que isso é deslegalização. Aí, às vezes, eu dou para trás e penso, não, isso não é deslegalização per se, porque não tem uma delegação de uma coisa explícita, de uma delegação explícita. E isso seria mais próximo do uso de um termo jurídico indeterminado. Aí eu fico nessa ida e vinda. Aí eu queria saber qual era a sua opinião. É deslegalização o uso de indexação na legislação tributária? Cara, esse ponto que você traz me lembrou muito aquela discussão da Selic, né? Que foi trazida pelo Supremo Tribunal Federal, onde justamente a discussão era essa. Ou seja, eu posso admitir que sejam publicados aí mês a mês por atos que são infralegais os índices da Selic, ou eu não posso admitir. O Supremo acabou entendendo que sim, pode admitir, porque na verdade a legalidade está na lei, e não nos índices, né, que a gente vai utilizar. Agora, de fato, se a gente for pensar, os índices são aquilo que robustece o que dá o indicativo de quanto seria a correção monetária, os juros, no caso da Selic, os dois, mês a mês, né? Então, assim, para mim, de certa forma, seria uma deslegalização por isso, porque eu concordo com você. Na verdade, quando eu digo que o índice, porque inclusive a gente normalmente tem leis, né, no âmbito tributário para esse fim, ou seja, a lei vai estipular, olha, a tabela do imposto de renda ela vai ser corrigida, ela vai ser trazida sob o FIR, que vai ser corrigida pelo IPCA. A gente tem vários índices de correção pura e simples, né, IPCA, IGPM, a gente tem, no caso, o índice composto, que é a Selic, mas querendo ou não, apesar do índice ser previsto na norma, ele não é um elemento por si só. A norma ela traz a estrutura de como aquele índice é montado ou de como aquele índice vai ser usado. Agora, eu preciso de um ato para dar força a ele, para inclusive gerar o índice, né? Porque mês a mês eu vou ter um novo ato. Então, para mim, eu não veria como um conceito indeterminado. Eu acho que seria um exemplo de deslegalização, sim. Mal comparando, é como se eu estivesse aplicando uma alíquota mês a mês, né? Porque eu estou te dizendo qual vai ser o índice de atualização mês a mês, né? Pois é. E eu acho que essa questão da indexação foi pouco debatida, é pouco mencionada em estudos sobre deslegalização. Pelo menos assim, É verdade. Eu não sou uma grande estudiosa, né, de deslegalização. Li alguns artigos a respeito do tema, acho interessantíssimo, mas eu nunca tinha visto comentários a respeito. Só que eu acho que esse é um ponto interessante porque é um exemplo corrente.
Sim, E sim. E no nível estadual, municipal, isso é muito comum, que no federal, às vezes, as pessoas não se tocam, tanto que a Selic já foi decidida, então vida que segue. Mas no restante tem isso. E realmente você trouxe um ponto muito inovador. Eu nunca tinha ouvido ninguém me fazer essa sua pergunta com relação à questão de o que você acha? É deslegalização ou não? Realmente achei bem interessante a tua ponderação. vamos fazer um artigo, Mila. A gente Vamos, tá com uma vamos. lista de artigos gigantesca. Para nossa, o negócio está crescendo só, né? Mas vamos lá. Vamos contar. Bom, Mila, o que você acha de a gente comentar alguns precedentes? Porque é aquela coisa, né? Legalidade estrita era o paradigma utilizado, só que aos poucos a realidade dos fatos impõe dificuldades. Então, em algum momento, o contribuinte ele se deparou com uma hipótese de deslegalização, ele se insurgiu contra aquilo e propulsionou uma demanda no judiciário. Demandou um pronunciamento pelo Poder Judiciário. Eventualmente, isso chegou no Supremo. Então, aos poucos, o Supremo ele foi construindo uma jurisprudência a respeito do tema, né, que em várias ocasiões até chamou de administrativização do direito tributário, uma terminologia bem interessante, né, já que esse feito, né, a deslegalização, a deferência à margem de decisão do aplicador é algo corrente no direito administrativo e no direito tributário foi incrementando, né, a aplicação dele. Aí o primeiro precedente que eu queria trazer, que eu acho que é o default, é o que sempre é suscitado em matéria de deslegalização, que é aquele que envolveu a contribuição para o SAT, estava no RE 343446 de 2003. Então, assim, até antiguinho, o precedente ele foi de relatoria do Carlos Veloso. E qual é a questão? Na Lei 8.212, tem um dispositivo, artigo 22, inciso 2º, que dispõe sobre aquela contribuição que é recolhida para financiamento de alguns benefícios cujo fator motivador é o risco de acidente de trabalho. São os acidentes de trabalho. E aí você tem ali um elenco de 3 alíquotas possíveis, 1%, 2% ou 3%, e você aplica uma ou outra a depender da atividade preponderante da empresa. E se essa atividade preponderante é considerada como de risco leve, médio ou grave. E aí a gente já tem um problema, né? O que é, né? O que é um risco médio, leve ou grave? Como é que você vai definir isso? A lei ela não define isso, mas ela diz quem vai definir. E ela joga isso para a margem decisória da administração. E no parágrafo 3º, especificamente, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar com base nas estatísticas de acidentes do trabalho apuradas em inspeção. Então, assim, tem uns dados interessantes, né? Algo apurado em inspeção. Isso é interessante a gente ver qual é a particularidade daqueles termos que são veiculados pela lei, porque isso limita. Isso limita, isso cria baliza para o que o aplicador vai efetivamente poder fazer. O enquadramento de empresas para efeito da contribuição que se refere ao inciso 2º deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidente. E aí isso foi questionado perante o judiciário, no sentido de que essa delegação à administração seria um feito inconstitucional, porque violaria a legalidade tributária, a legalidade estrita, porque, afinal, o administrador ele teria um dizer a respeito de um dos aspectos quantitativos da hipótese de incidência tributária. O Supremo... Uma coisa interessante é que esse RL não foi conhecido, né? Porque disseram que a questão seria de interpretação da lei. A adequação do regulamento à lei é uma questão que o STJ tem que falar, não é o Supremo. Só que a premissa para eles poderem chegar nessa conclusão é o seguinte: deslegalizar pode, só que tem que deslegalizar nos limites da lei. Eu não vou analisar se o treco estava de acordo com o limite da lei, porque isso não é minha competência. Então, isso é algo interessante. Mas, Mila, o que você achou assim, da ponderação de interesses que foi feita pelo Supremo? Você acha que foi uma decisão acertada ou caminhou errado para você? Tati, quando você falou do caso,
eu voltei, é engraçado, né? Às vezes eu gosto muito de direito penal e direito tributário, então vira e mexe eu volto para as bases do direito penal, com que eu já tive a oportunidade de trabalhar também. O que eu vejo? Na verdade, quando eu li essa norma do SAT, eu me lembrei muito da questão tanto do crime de porte de armas, quanto na questão relativa ao crime de tráfico. Porque veja, eu não estou deixando para o Ministério do Exército, nem com o Ministério da Saúde agora, não sei se é a Saúde que publica a lista de drogas, ou Vigilância, sei lá. Veja bem, eu não estou deixando com eles o aspecto do tipo penal. Eu apenas estou dizendo o seguinte, aquele conceito, ou seja, aquela lógica, né? O que eu considero arma, porte de arma, ou que é a arma que tem uma circulação proibida, ela está prevista pelo Ministério do Exército, porque quem trabalha com isso é o cara que sabe o fuzil novo que acabou de ser lançado, a pistola nova, o que pode entrar, o que não pode entrar. Da mesma forma, o pessoal que trabalha com a saúde vai saber. Então, veja, com relação a essa questão do SAT, é interessante trazer essa discussão, porque ela está vira e mexe voltando, né? Tanto que a gente depois vai falar do último julgado, mas também está no STJ uma discussão com relação à aposentadoria especial. Porque, veja, esses incisos, eles trazem não só a vertente do pagamento, mas amanhã do benefício, que é a aposentadoria especial. E o que a gente vê, né? E isso envolve também discussão de agente nocivo, isso envolve discussão de EPI. E um ponto que eu acho relevantíssimo a gente pensar é o seguinte, veja, eu vou enquadrar como grau de risco de 1%, que seria o leve, 2% médio ou 3% como alto grau de risco, levando em consideração a atividade. Agora veja, se você usa um EPI que neutraliza esse efeito, você já não tem mais esse risco, você reduz o risco. E é natural que aquelas atividades que antes tinham um risco absurdo, com a evolução tecnológica, elas tenham uma redução natural do seu risco. Não só em razão do EPI, mas em razão dos próprios equipamentos com os quais você usa, toda a tecnologia que é trazida. Então, não faz o menor sentido você dizer o seguinte, olha, legislador, você tem que ficar avaliando aqui quais são os parâmetros XPTO que você vai utilizar para poder enquadrar quais são as atividades no universo de atividades que, inclusive, surgem novas atividades a cada dia. Um maior exemplo são as startups, novas profissões surgindo. Então, imagine, o legislador ia ter que ficar parado lá toda hora pensando, e peraí, mudou uma nova atividade, deixa eu pensar, ficar em casa no computador tendo uma startup, isso aí é grau de risco 1? Será que é grau de risco 1? Será que não é grau de risco mais baixo? Vamos raciocinar sobre isso. Então, assim, é uma coisa muito louca. Então, realmente, a gente precisa pensar que, na verdade, o legislador ele vai estar trazendo o norte, ele já disse, né? Ou seja, 1% é para leve, 2% é para médio, 3% é para grave. Né? Então, quem vai trazer? Vai ser justamente aquele órgão que está avaliando e vendo. Pô, a avaliação tecnológica, como é que está? Aquela atividade já teve uma melhoria, eles conseguiram readequar, conseguiu se reduzir o grau de risco.